Fala galerinha, boa noite, sejam todas bem-vindas a mais uma noite de live. Conforme nós combinamos recentemente, que estaríamos aqui para receber mais uma convidada especial, continuando essa pegada de uma nova perspectiva em saúde da mulher, beleza? Daniela, seja bem-vinda, Fabiola Borges, todas aí já se devidamente apresentadas, dando boa noite, muito obrigado. Kathleen, eu acho que é isso, Cat, não sei. Tudo bem? Fernanda, Daniela, acho que tá todo mundo já dando o joinha aí, já tá todo mundo preparado, né? Amanda já tá dando seu oi, todo mundo já me ouvindo bem, já me vendo bem. Para que a gente possa começar sem mais delongas. Hoje, então, como eu estava falando, a gente tem conversado muito sobre alguns aspectos importantes em relação à saúde da mulher, novas perspectivas, uma maneira diferente de tratar doenças, né, ao invés de escondê-las. Falamos muito disso no PQP recentemente e tenho trazido muitos convidados aqui que pensam dessa forma, que defendem essa bandeira também, e hoje é o dia de mais uma dessas convidadas, né? Então, sem perder tempo, vou chamá-la aqui para que vocês possam... Muitos de vocês já conhecem, né? Mas para quem não conhece, possa conhecê-la. E para quem conhece, a Roberta não me conhece, pode me conhecer também hoje. Beleza? Vamos... Se a internet vai funcionar, Deus nos ajude mais uma vez. E se o Instagram também vai ajudar, né? E aí? Aí, Tudo bem? tudo bem, Roberta? E você como vai? Tudo bem. Eu adoro a parte do se todo mundo estiver me ouvindo bem, me vendo bem, me avise aqui através dos comentários. Essa é a parte que eu mais gosto. E olha só, vi a sua Diga. santinha aí atrás de você. Olha aqui, Ih, clichê dos coincidência. obstetras. Ó. Com certeza. Essa Nossa Senhora grávida aqui eu comprei na São Francisco de Paula, aqui perto, né, de onde a gente mora, aqui Ah, na Barra. E foi engraçado, porque eu pensei... Foi um dia que eu pensei realmente, falei assim, cara, eu preciso procurar na internet onde tem, porque eu tô com vontade de comprar uma aqui pra casa. Aí fui à missa hum. nesse dia, entrei na lojinha, tava ela lá. Eu falei, cara, tem que ser. Aí trouxe A pra minha eu casa. ganhei de presente da minha mãe. E tem uma outra linda que tá amamentando Jesus. Essa É, tem daí é uma aqui, ó. maravilhosa também. Essa daqui. Essa pequenininha? É. Essa eu ganhei também. Mas beleza. Roberta, Mas uma e aí, alegria deixa eu muito me grande. apresentar aí para sua, Isso, sua por favor, audiência, né? Para quem não me apresente-se. conhece. Com Primeiro, é certeza. um prazer estar conversando com você, porque graças a Deus a internet está unindo pessoas que têm o mesmo pensamento, Isso né? aí. Porque nós somos ginecologistas, então, para quem não me conhece, oi, eu sou Roberta Filgueira, ginecologista, sou obstetra também. E a gente pensa da mesma forma, né, Felipe? Isso aí. Com Pontinhos fora da certeza. curva ali. Exatamente. E eu acho que, naturalmente, essas pessoas vão meio que se encontrando ali no Instagram, né? Porque a gente vai chamando a atenção das mesmas pessoas e a galera vai unindo ali, trabalhando, criando uma força-tarefa, digamos assim, né? É E aí a verdade. Aí gente um vai marca o descobrindo outro. Segue a exatamente. A doutora gente, Roberta, segue o doutor Felipe. Peraí, deixa eu ver quem é essa pessoa aqui. Tá falando o quê? essa semana mesmo, acho que o Renan que marcou a gente, né? Que na Foi, verdade, acho que foi foi. desse story aí que nasceu essa ideia da gente vir aqui se encontrar até. É E verdade. que ele marcou nós dois. E tem muita gente que tem levantado essa bandeira também, né? O doutor Eduardo tem falado muito sobre isso. Sim, Enfim, sim. tem uma galera aí De bastante Goiânia. E eu acho atuante que aí a nessa gente tem onda. que falar sobre isso mesmo, né? Porque a gente vai sair agora daquela geração de mulheres que endeusavam uma determinada condição e vamos abrir os olhos das mulheres para uma nova condição, Uhum, né? isso aí. Então, mas me conta aí, como é que você começou a pensar diferente? Porque na nossa formação básica de medicina, não é Isso não assim que a gente é existe, né? ensinado, né, a pensar. E aí eu acho Exatamente. legal a gente falar disso, porque muitas pacientes chegam para mim falando assim, ah, porque aquele médico assim, aquela médica assado falou, aconteceu, não está atualizado. Não é questão disso. Eu sempre falo, gente, calma, pera, não é assim. A gente foi doutrinada a pensar dessa forma, né? Exatamente. Eu vi aqui, ó, nos comentários, a gente ficou com o olho no padre outro na missa, né? Ó, a Cíntia acabou de perguntar qual é o tema da live. Na verdade, nós colocamos como tema esse pensar fora da caixa, porque a gente veio aqui hoje para conversar com vocês sobre a nossa trajetória, de alguma forma, né? O que nos levou
a levantar essa bandeira, porque tem muita gente por aí que pensa que a gente pensa assim, só que a gente é católico, né? Tem uma imagem de Nossa Senhora em casa, então são católicos, então são aquela galerinha quadrada que quer pensar em método natural, porque a igreja não deixa usar anticoncepcional. E, Ou na é o verdade, católico, ou então é o Hare Krishna que não quer o saber Hare- de nada, né? Exatamente. E aí, assim, essa questão do estudo dos métodos naturais nasceu na minha história de uma mesmo de enxergar uma necessidade de que algo fosse feito a mais, assim, né? Como você bem disse, na nossa formação tradicional, né, na faculdade, na residência, de uma maneira geral, a gente aprende a tratar a doença com o oposto, digamos assim, simplesmente, né? Se a gente tem um sintoma, a gente ataca aquele sintoma. Isso funciona para a maioria das coisas, de fato, né? A gente pensa, quando a gente tem uma infecção, a gente usa um antibiótico e resolve aquela infecção e corta aquilo fora, entre aspas, né? O pensamento acho que acaba sendo muito esse. E dentro da ginecologia, o pensamento acaba sendo o mesmo, né, para a maioria das doenças. Então você pensa, se a gente foi crescendo, né, dentro da faculdade, digamos assim, ouvindo isso. Se o sangramento é o problema, a gente corta o sangramento. Se a dor é o problema, a gente corta o ciclo que causava dor. Se a espinha é o problema, a gente corta o ciclo que causava espinha, a queda de cabelo, a oleosidade, etc, etc, etc. E aí a gente sai da faculdade e basicamente o que a gente aprende em ginecologia é que tudo se resolve com anticoncepcional, né? Mas é engraçado, Exatamente. porque em nenhuma outra especialidade a gente tem um único remédio que resolva tudo, com Que cura exceção do tudo, é a corticoide. panaceia, né? Exatamente. Panaceia. E esse corticoide resolve a maioria das coisas. Então, assim, o que existia assim de diferente nisso, né? Assim, o que isso contribuía para a vida das mulheres de alguma forma? Na verdade, acho que o resultado disso foi essa grande confusão, né, na vida das mulheres que cresceram sem se conhecer. A grande Exatamente. maioria, eu sempre falo isso aqui, a grande maioria das pacientes que eu recebo no consultório hoje são mulheres que começaram a usar a pílula com 14, 15 anos, às vezes 11, 12, porque tinham um ciclo irregular, porque sangravam demais, porque tinham muita dor. E no segundo, terceiro ciclo já emendaram o anticoncepcional e aí chegam, aparecem lá no consultório para mim com 25, 30 anos, não tem a mínima ideia do que é um período fértil, o que é uma menstruação, Exatamente. o que é uma TPM e o que Não, ela e pode aí, fazer para mudar. eu acho que a gente passa até, a gente transpõe essa questão que é biológica, né? Essa questão do corpo, para uma questão social, que é muito maior do Total. que isso. Porque, primeiro que na maioria das pacientes, a maioria das pacientes não toma pílula prescrita por um médico, né? Toma pela vizinha. A vizinha Exatamente. prescreveu, então todo mundo toma e aquilo ali vai se alastrando. Então, ela não tem a menor noção do que acontece e às vezes vai atrapalhando o relacionamento ou vai atrapalhando a própria saúde, que ela não se conhece, ela vai virando, aquilo vai virando uma bola de neve tão grande que depois ela não sabe nem a quem recorrer, né? Ou tá deprimida lá na frente, enfim. Então, tudo vira uma bola de neve, né? E assim, você percebeu isso com as suas pacientes, eu percebi isso na prática, que foi o que você falou. Eu pego muitas pacientes que começam lá com, sei lá, 15 anos, 12 anos, eu comecei a tomar pílula aos 10 anos. A minha primeira menstruação foi aos 10 anos. E eu já recebi um carimbinho lá de síndrome dos ovários policísticos. Porque como toda a menina, eu tinha menstruações irregulares, né? O que é natural. Como uma menina de 10 anos vai ter um eixo maduro? Não vai ter ainda. Então, eu tinha menstruação irregular, uma aqui, outra lá, sangrava a beça, sujava tudo, brincava de boneca e não entendia o que estava acontecendo. Mas aí, é aquilo que você estava falando no início, né? A panaceia da ginecologia é o quê? Pílula. E aí, recebi lá a minha bendita cartelinha de pílula, daquela que a gente adora, mas não pode falar o nome, né? E passava mal horrores. Então, imagina a vida de uma mulher. E aí eu me tiro aqui da Roberta médica para a Roberta paciente. Imagina a vida de uma mulher que começa a usar a pílula desde os 10 anos. Isso é devastador. Devastador. E depois ingressando numa carreira clássica, né? Em que você é bombardeado pela indústria farmacêutica, prescrever, a prescrição é que é boa, toma de pílula, uma das medicações mais vendidas do mundo, vamos prescrever, doutora, olha aí, né? Você acaba entendendo que aquilo ali é perfeitamente natural e que você deve se manter dessa forma e vamos continuar aí na confusão, né? Então, aí eu continuei, eu achava um absurdo menstruar.
Olha só, Uhum. que coisa ridícula. E eu peço desculpa publicamente para as minhas pacientes que eu prescrevi anticoncepcional torta e à direita, porque eu realmente fazia isso. Porque eu entendia que isso era o melhor. Então, Sim. fazia em todo mundo, né? Até que um determinado momento eu parei de usar. E aí eu descobri que existia uma mulher dentro daquele corpo que andava, né? Exatamente. Aí vira a chave. Aí quando vira a sua chave, você fala assim: "Ah, meu Deus do céu, se aconteceu isso comigo, eu preciso que todas as pessoas saibam disso. Eu vou estudar mais para ver como é que eu trato as coisas de forma diferente. Eu vou ver o que eu posso proporcionar para as minhas pacientes de forma diferente em relação à contracepção. E aí o leque vai abrindo, né? Uhum. E aí você vai virando o maluco entre os colegas. Que aposto que você virou maluco entre os colegas em algum momento, não virou? Tem um ou outro que olha atravessado, né? Pois Inclusive. é, não tem jeito. A gente sofre uma retaliação em algum momento, né? É, não tem jeito. É muito isso, assim. Eu acho que a pílula, né? Quando a gente vai falar de pílula, obviamente falando de todas as espécies de anticoncepcional, isso na verdade começou com a pílula, mas extrapolou para vários outros, né? Uhum, E é engraçado como só de você conhecer a história de como esse dispositivo surgiu na sociedade, você já vê como ele pode ser devastador individualmente e como ele pode ser devastador coletivamente, né? Dentro de uma engenharia social, de botar a mulher à disposição da sociedade, não de si mesma, a primeira uhum, coisa que se precisava fazer era silenciar essa mulher, né? Porque exatamente. uma mulher, para ser produtiva, ela não pode passar na vida por altos e baixos e ter um período de dificuldade em que ela, durante a menstruação, esteja emocionalmente mais frágil, ela não pode faltar ao Uhum, trabalho por causa disso, né? Uma atleta de alto rendimento não pode parar o tempo menstruando, então, pelo amor de Deus, vamos tomar um anticoncepcional. A mulher perfeita não pode ter espinha, a mulher perfeita não pode ter queda de cabelo. Então, vamos fazer alguma coisa para silenciar tudo isso, né, e abafar todos esses sintomas. E hoje em dia, o que a gente vê, na verdade, são mulheres que transformaram, que se deixaram levar por esse discurso, né? Que você vê, quando você recebe um material de propaganda de um anticoncepcional no consultório, as propagandas são daquela mulher livre, independente, sorrindo, bem-sucedida, com uma pastinha na mão, porque aquela é a imagem do ou sucesso da fazendo mulher. exercício Fazendo maravilhoso, exercício, né? escorpando, a pele linda. Aquele, aquela cara de aliviada, né? Que finalmente ela se Exatamente. livrou dela mesma, da sua própria Exatamente. natureza, né? E eu acho que existe todo um simbolismo dentro do ciclo menstrual, existe todo um simbolismo ligado ao ventre feminino, né? Que quando você foge disso, você Maravilhoso. foge da sua essência. O Uhum. ventre feminino é um símbolo da força que a mulher tem de transformar a sua realidade, né? E a gente bate muito nessa tecla várias vezes quando vai falar de saúde, a gente não fala só de funcionamento biológico, a gente fala de feminilidade como um todo, né? Da mulher que se Exatamente. É quase que a conhece, que se entende. potencialidade daquele indivíduo ali, né? Que foi feito para isso. Exatamente. E a É porque mulher a gente desconexa perdeu da... as funções também, né? A gente Sim, quer falar que uma cadeira vai fazer a função de uma vassoura, entendeu? E a gente quer, exatamente. a cadeira vai ser vassoura. Então, as Uhum, coisas perderam um pouco a conexão, né? E além disso, Felipe, eu acho que a gente está criando pessoas assim tão frágeis que ninguém exatamente. aceita Esse era o próximo sentir ponto. absolutamente nada. Você não Uhum, pode sentir uma cólica, você não pode sentir nada. É óbvio que determinados sintomas tá te atrapalhando na sua vida, na sua relação, você tem que procurar ajuda, obviamente, né? Pode ter alguma coisa uhum, errada, mas, gente, isso tem coisas que são naturais, são biológicas, mas a gente não pode sentir nada. Tá virando uma é. geração assim muito, como diz Ítalo, né? Muito soft. Sim, E é, exatamente. É uma geração que, infelizmente, cresceu sem ouvir não, né? Cresceu sem limites e o anticoncepcional entrou maravilhosamente dentro dessa rotina. Por uma série de fatores também, né? Eu sempre falo que a nossa geração de adultos é uma geração muito decisiva, assim, nessa guinada que a sociedade deu para um lado muito negativo em alguns pontos, porque nós, entre aspas, fomos as primeiras gerações de crianças e adolescentes que foram criados com a família, pai e mãe, totalmente inseridos no mercado de trabalho. Essa é a sim. hora que as feministas enlouquecidas começam a falar que eu acho que lugar de mulher é em casa. Eu fiz um post uma vez, eu fiz, na verdade, uma live sobre isso, e foi uma das mais comentadas com as pessoas me agredindo de todas as maneiras, porque eu falei nesses termos e as pessoas interpretam isso como se eu achasse que a mulher não tem que trabalhar, mas não é isso, Aham, né? não. As É pessoas não aquela... sabem nem ouvir
Não com sabe nem ouvir. ouvidos macios, não. E outra, né? Exatamente. Se a sua opinião é diferente da minha, significa que a sua é errada, né? Porque a minha é certa. Exatamente. Então, Exatamente. gente, ouçam com calma. Se vocês discordam, beleza, tudo bem. Mas assim, Exatamente. E aí a gente, infelizmente, começou a ser criado dentro de uma redoma, eu acho, assim, né? De que essa dificuldade dos pais de conciliar a função de criação com a função de sustento financeiro, eu acho, criou adolescentes que não viam mais não, né? Pais que chegavam exaustos em casa, muitas vezes, e tinham essa preguiça de sentar para conversar, de sentar para ensinar. E a pílula entrou como uma engenharia social muito boa dentro desse contexto, porque ao invés de você educar os seus filhos, de sentar lá com seu filho e falar, ô carinho, olha só, você não tem que fazer com a filha dos outros o que você não quer que façam com a sua filha. Então você respeita a menina, você não olha para ela desse determinado jeito, não cuide das cuida. meninas que te cercam como você gostaria que cuidassem da sua futura filha, da sua irmã, da sua mãe, né? E para a menina a mesma coisa, respeite, guarde-se, né? Existem coisas muito mais importantes do que um prazer passageiro. E esse papo foi ficando de lado, e é muito mais fácil, obviamente. Qual é a preocupação que fica para educação sexual da adolescência hoje em dia? DST e gravidez. É a doença, mas não o respeito, o cuidado, o carinho e tudo mais. Então a pílula entrou muito bem, fechou muito bem tudo isso. Você dá a pílula e relaxa. Agora minha filha está protegida, ela não precisa, ela não tem mais condição de engravidar. Isso causou um efeito colateral que, ao meu ver, é devastador para a mulher, porque hoje o peso da responsabilidade, digamos, reprodutiva dentro de um relacionamento é da mulher. 100% da mulher. Né? Quando falha, é a pílula que falhou. Né? Por que ela não tomava? Exatamente. Isso é muito devastador para a mulher. Cria uma pressão na cabeça da mulher em relação a isso, de que ela que tem que estar sempre preocupada com isso. Né? Com certeza. Um paradoxo bizarro dentro desse discurso, né, de hoje em dia. Eu não vou dizer nem feminista, porque existem elementos, obviamente, importantes, né, de conquistas recentes bizarramente falar que isso é recente, mas é a realidade que isso é recente, né, de várias conquistas de direitos sociais, digamos assim, das mulheres, que o movimento feminista ajudou muito, mas existe todo um discurso meio paradoxal dentro disso, né, de que as mulheres se tornaram escravas da sociedade. Né? É porque eu acho que assim, sempre que a gente quer ter um discurso também muito xiita em alguma coisa, a gente acaba emburrecendo. Então você tem que aprender a tirar o lado bom de qualquer coisa, né? E o problema é que as pessoas ficam tão veementes ali querendo agarrar uma ideia que elas realmente não escutam. Então, eu acho que falar mal de anticoncepcional hoje em dia é quase uma heresia para feminista, entendeu? Porque a mulher é dona do seu corpo, a mulher faz o seu corpo, suas regras. E aí entra uma confusão absurda que depois que a gente chega lá na frente num aborto indiscriminado. Exatamente. Porque ninguém tem a menor responsabilidade pelo corpo, todo mundo faz o que quer, na hora que quer, né? Então tem essa cultura, a pílula falha, se a sua pílula falha, tudo bem, você pode escolher se você quer ficar grávida ou não. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente tá falando de uma vida. Podia ser eu, podia ser você, entendeu? Então, isso é muito grave. E a gente perdeu essa noção assim, de responsabilidade dos nossos atos, né? Não é só sobre pílula, é sobre responsabilidade. Totalmente. É sobre responsabilidade e a maneira como o homem olha para a mulher. Sim. Né? E a própria mulher muitas vezes se coloca nisso, né? A gente se colocou num papel de objeto. Exatamente. Esse é o grande ponto, né? Porque se você pega uma mulher silenciada, cujo corpo não manifesta nenhum sinal de fertilidade, uma relação eventual de uma noite só com essa mulher não trará prejuízo, digamos assim, consequências maiores nenhuma para um homem que eventualmente deseja usar aquela mulher de alguma forma. Né? Uma mulher que tem a sua fertilidade preservada, ela precisa ter também a sua vontade preservada, a sua autonomia preservada, e um homem, diante de uma mulher livre nesse sentido, precisa ter esse cuidado, esse receio de saber, opa, as minhas atitudes aqui terão consequência. Isso é uma maneira de você dizer ao outro, né? Respeite o meu tempo, respeite o meu momento, não é bem assim. Né? E sem contar toda essa obsessão, né, por uma mulher que tenha um corpo ideal, um rosto ideal, tudo isso,
a pílula casou muito bem com isso, né? Porque filho estraga o corpo, filho impede a mãe de cuidar de si mesma, filho atrasa os planos na faculdade, atrasa os planos no Na trabalho, carreira, ela prejudica na quer carreira, ascensão né? profissional. É a mulher de sucesso, bonita, com um corpinho sequinho, né? Que não tenha uma celulite, que não tenha uma estria, que não tem, né, uma cara de cansada de vez em quando. Isso é um sinal de derrota, né, para a mulher hoje em dia. E É. A é gente tem muito dois triste. polos, né? A gente tem um endeusamento da maternidade e também tem aquele. Nossa, mãe, Abominação. exatamente. Gente, então, eu acho que assim, o que a gente tem que falar, porque eu vi alguém falando assim, feminismo não é doença, que é o olho do peixe, eu tô no gato aqui, né? A gente não Sim, tá falando que é doença, mas é justamente isso. Esse radicalismo das coisas é muito ruim, né? A gente tem com que certeza. aprender a ter discernimento, pensa. A gente não está falando que você que toma pílula é ruim, que é isso, que é aquilo. Não é isso. A gente só quer que vocês tenham uma oportunidade de ouvir uma coisa diferente e saber que tem possibilidades diferentes. Então, sabe por que eu tô falando isso? Porque já me falaram um monte de besteira também, né? Uhum. Aí fala, você tá falando isso porque isso é religioso, isso é um discurso religioso. Não tem nada a ver com discurso religioso. Tanto que eu comecei essa live falando que eu quis mudar porque eu vi a diferença em mim como mulher. Ponto. Ponto final. Uhum. Entendeu? Vi no meu corpo. Então não tem nada a ver com discurso religioso aqui nesse a priori dessa conversa, né? Sim, Mas as pessoas elas têm a necessidade de te julgar e colocar numa caixinha. Assim, você é feminista, você é católico, você é Hare Krishna, você é não sei o quê. Vamos só acalmar e escutar que a gente tem a possibilidade de fazer tudo. Você pode ser feminista e você saber que o verdadeiro empoderamento do seu corpo não é tomar pílula para você fazer o que você quiser. É você se conhecer, você saber das suas fases, é você saber o seu potencial, né? é Você, ter a mulher plena é isso, gente. O consciência, né, papel da mulher realmente é esse. Olha que beleza a gente poder ter a oportunidade de gerar uma vida. Isso é maravilhoso. E desculpa, Felipe, mas assim, isso só a privilégio de gente vai vocês. sentir, né? Sim, Então, isso é incrível. Você conseguir saber o seu ciclo, exatamente o que está acontecendo, sabe? Isso é empoderamento para mim, é o conhecimento, sim, né? Não é você receber a plaquinha lá, feminista, agora eu tomo pílula. Não é isso que a gente está falando. Então, exatamente. acalmem-se. Nós não estamos metendo o dedo na ferida de ninguém, entendeu? As próprias pessoas já se julgam e já acham que a gente está ofendendo. Nada é É, ofensa aqui. nesse próprio caminhar, assim, né, da página, muita gente se exalta e acaba assumindo um discurso muito moralista e atribui a prática do método natural, por exemplo, a um próprio selo de qualidade, né? Eu uso o método natural, eu sou aberto à vida, quando na verdade o que a gente está querendo é nada mais nada menos que esclarecer certos pontos e entender que se Uhum. você quer uma vida mais saudável, você pode se libertar do anticoncepcional e, obviamente, se conhecer no sentido de viver a sua vida por inteiro. Quer ver uma coisa muito interessante? Quantas mulheres acham que realização sexual é uma coisa até o momento em que largam a pílula e descobrem que ter uma verdadeira e boa relação sexual é outra coisa, né? Uhum. Quantas mulheres vivem aprisionadas dentro do seu relacionamento, primeiro pelo medo de ter filho. Aí o anticoncepcional já começa a ser uma saída. O anticoncepcional Uma tira a muleta, libido, né? exatamente, aí tira a libido, atrofia a mucosa vaginal, gera ressecamento, desconforto, né? Então aí começa aquele círculo vicioso e até o momento que ela, por algum efeito colateral, outro, que não esse que ela nem percebeu, porque desde os 15 anos ela usa pílula, então para ela a vivência da Aquilo é sexualidade dela é normal. aquilo ali. Quando ela O para por problema é o algum motivo marido. qualquer, aí ela descobre que o negócio é muito melhor do que ela pensa, né? Uhum. Então assim, eu vejo muitas mulheres reféns mesmo do anticoncepcional. Hoje mesmo eu recebi uma paciente no consultório que ela falou: eu não quero mais usar o anticoncepcional porque outro dia eu me dei conta de que eu viajei e eu esqueci o anticoncepcional em casa. E aí eu fiquei enlouquecida, porque eu comecei a correr atrás, já estava numa cidade menor, comecei a correr atrás de uma farmácia para poder comprar o anticoncepcional, porque eu não posso viver sem, não posso viver sem, não posso viver sem. Não pode viver sem, por quê? Porque não pode viver menstruando, não pode viver com uma dor de cólica. Aí você começa a conversar com a paciente no consultório, você pensa,
sua menstruação dura quantos dias? Ah, 4 a 5. Qual é o dia de maior fluxo? O segundo. E tem muita dor? Tem muita dor. O que que você toma para melhorar a sua dor? Ah, eu tomo Buscopan e passa. Eu sei que eu pensei. Um Repensa o Buscopan que ao você longo me de falou. 24 horas, né? É. O que que você falou assim? Será que você. Uma pessoa que não aguenta, óbvio, é o que você falou, com muito bom senso, né? Não estamos menosprezando a queixa de ninguém. Mas muitas vezes a gente tem que botar a mão na consciência para pensar, será que a gente não está fraco demais, como você falou, no sentido de não saber lidar com as próprias limitações, né? Com as próprias. A vivência diária das suas Não dores, dos saber seus lidar com a prazeres. vida, né? Porque Não? se você não consegue tolerar, né, uma Uhum, coisa que é natural, como é que você vai tolerar uma frustração maior, né? exatamente. Uma perda do ente querido, um problema no seu trabalho, né? Então as pessoas ficam muito tolhidas, Uhum, né? E a gente vai criando realmente essa geração que não está sabendo lidar com absolutamente nada. é. Então, eu vejo por mim, eu achava um absurdo dar plantão menstruada. Eu achava Uhum, que isso não era natural. Aí depois você para e pensa, gente, aonde que eu estava com a cabeça de pensar isso? é. E não é questão. Aí você para e, né? Não vamos falar de Deus aqui para não ficarem. Mas se biologicamente nós fomos feitas assim, menstruando, isso é errado? Não faz sentido, né? Se fosse errado, Uhum, a gente não teria toda a população aí, teria todo mundo morrido lá atrás. Aí você exatamente. vai desconstruindo e desmistificando, porque a gente tem essa cultura já, né, de coisas que são ruins e que muitas vezes as mães não falam para a filha como elas têm que se posicionar diante de uma relação sexual, de uma relação com o outro, mas elas falam que a cólica é ruim, que a menstruação é ruim, que é sujo, que é É. sujeira. Então você tá suja, Então a mulher vai inconscientemente agregando aquilo ali nas suas células e vai tomando aquilo como uma verdade e ela passa a se rejeitar. Então, É. quando a gente dá essa oportunidade para o corpo de tirar a pílula, de começar a observar o que acontece com calma, a gente vai vendo que existe essa mulher e ela é muito bonita. E aí, Uhum. obviamente, se tiver algum descompasso, algum problema, a gente vai parando as arestas. Isso é óbvio, né? Mas na maioria das vezes não tem. É uma Esse é o questão de ponto. percepção. Na E maioria aí das vezes não tem. ainda tem um outro ponto, né? Existe toda essa questão social, essa questão pessoal, né? Da construção, inclusive da personalidade ali da mulher. Essa questão Uhum. conjugal que nós falamos, desse prejuízo, né, no relacionamento, da falta de divisão de responsabilidade, de cumplicidade ali do casal, de respeito à mulher, de botar ela a serviço da sociedade, simplesmente da vontade dos outros, do plano dos outros, do que os outros acham que é uma vida de Que é sucesso, não o bom. que ela Uhum. pensa, né? E existe a outra questão que é a questão puramente biológica, né? Do quanto, e eu vejo você falando muito isso também, do quanto a gente deixa de tratar doenças porque a gente vive uma vida silenciando sintomas e a gente acha que o negócio está totalmente controlado. Quando a gente Tá para de usar pílula, a gente curado. vê exatamente. A gente volta a 10 anos atrás e se depara com o mesmo problema, né? Uhum. Então, a gente está, na verdade, muitas vezes silenciando doenças e adiando a resolução de problemas. E já falei aqui algumas vezes, até em live sobre SOP, inclusive com algumas nutricionistas e tal, o quanto a gente perde tempo usando anticoncepcional, quando a gente deveria perder tempo ensinando, educando as mulheres a fazer exercício, perder peso, tomar conta da sua rotina, né? Ensinar essas mulheres de que a SOP está relacionada à resistência insulínica e que se a gente não trata Exatamente. isso, a gente está aumentando o risco cardiovascular a longo prazo, que essa mulher vai lamentar muito que ela não tenha perdido peso. E todos esses anos, quando ela chegar lá nos 50 anos, quase infartando, ela vai se arrepender de não ter cuidado de si. E a Não, gente e não vai é nem só perdendo, né? isso, né? É essa modulação de uma geração inteira. Porque Uhum, essa mulher que tem SOP, que acha que tá curada, e aí para de tomar. Porque um monte de ginecologista fala isso, né? Você tem SOP, toma a pílula, então quando você quiser engravidar, você volta. E aí ela acaba engravidando, só que ela continua com aquela resistência insulínica, ela continua com problema de base. E aí ela vai engravidar com uma doença. E as já. repercussões naquele fetinho, naquele bebezinho que está se desenvolvendo, são absurdas. Né? Uhum, Então não é só a gente quando infartar lá, não sei quantos anos, mas a sua filha, quando tiver uhum, diabetes ou quando tiver obesa, exatamente. né? Então o impacto disso é transgeracional.
A gente tem que se ligar. Não é só no agora. É porque eu entendo que seja muito mais fácil você tomar um comprimidinho diário do que arregaçar as mangas e, né, e lutar por conta própria, né? Mas a gente tem que Exatamente. assumir a responsabilidade do que a gente quer, né? Esse é um outro Então, ponto muito, muito forte, assim, de todo e qualquer tratamento que a gente propõe, né? A pessoa quer ter o uhum, benefício, mas não quer ter o esforço. E aí, exatamente. E Felipe, deixa eu aproveitar aqui. Vamos tirar o doutor Felipe, vamos ficar só com o Felipe. Porque o que acontece? Muitas pacientes falam para mim assim: ai, mas eu tomo anticoncepcional há muito tempo. Meu marido não vai aceitar que eu pare. Não vai aceitar. Essa história de não transar determinados dias, ele vai falar que é ruim, ele vai achar que não vai entender. Então, quero que você, como homem, fale com as mulheres. Conta o que é, acontece. essa é uma questão muito delicada mesmo, e eu digo que eu passei por isso também. Esse processo, né, de uso dos métodos naturais ou de não uso de nenhum método, ele passa por uma transformação familiar. Não é só a mulher, né, que passa por isso. O homem tem que participar desse processo de alguma forma se você vive num relacionamento. E Uhum, eu te digo de cadeira, assim, que eu, quando comecei a ouvir falar sobre certas coisas, eu, obviamente, sou católico e tudo mais, e não escondo isso de ninguém, faço questão de colocar aqui, porque isso interfere nos meus valores, de lógico. fato. E quando eu sempre tive uma vida na igreja, por assim dizer, desde a Uhum, adolescência, encontrei minha esposa no movimento de adolescência e tudo mais, e aí a gente tinha, né, algum amigo ou outro que conhecia um pouco mais sobre esses métodos naturais. Uma vez um padre amigo nosso veio falar sobre o Creighton, como é que funcionava. Eu comecei a olhar aquilo, falei, gente, vocês estão malucos, né? Pelo amor de Deus, isso aí é tabelinha, nos anos 2000. Porra, pelo amor de Deus, para ter filho um atrás do outro, não sei o que, isso é uma falta de responsabilidade, isso não sei o que, é coisa de fanático, coisa de maluco. 5 anos depois, estava eu lá me casando e tendo aula com o Creighton, com a instrutora lá do Creighton, com a Tatiana, Tatiana que é ótima. ajudou a minha Camila, né, no comecinho. E, assim, é um movimento, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ter muita paciência, muita caridade com as pessoas e respeitar muito a lentidão do caminhar. Porque uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo. E aí você tem que parar para pensar, né? Que isso tudo é um processo. E a gente está acostumado a querer viver uma vida em que a gente tem tudo sob controle. Tudo. E quando você se abandona, né, na vida assim conjugal, a poder ou não ter filhos, na hora que eles vierem, isso causa estranheza para qualquer um, né? Mas existem muitas outras coisas que estão por trás disso. Muitas vezes uma vaidade, muitas vezes uma Uhum. preguiça, uma insegurança irracional, né? Às vezes, assim, eu paro e fico olhando assim, o quanto é mesquinho da minha parte eu dizer que eu não teria condição de ter um segundo filho agora, né? Ah, eu tenho que Uhum. evitar por um motivo justo. Que motivo justo é esse? Que às vezes a gente fica julgando os outros, mas a gente quer ter um motivo justo porque acha que não vai ter condição de pagar a escola para todo mundo, porque quer pagar a escola mais cara do mundo, estudar com a filha da Xuxa, né? Estudar no exterior, né? E levar para Disney todo ano. E tudo isso é um Uhum. processo, você vai revendo isso na sua cabeça. Porque quando você pensa em ter Exatamente. filhos, a grande maioria das vezes você faz planos financeiros. Você quer dar para aquele filho tudo que você não teve, ele que tem que ir para Disney com não sei quantos anos, blá blá blá, porque você quis e não foi. E aí você começa a rever que a realização da vida, na verdade, né, o sucesso na vida, não está muito nessas metas assim que você quer ter. E aí, assim, que me desculpem os ateus que infelizmente vivem nessa penumbra aí de não conseguir enxergar o extraordinário. Todas as vezes em que eu achei que eu tinha minha vida sob controle, minha vida virou de cabeça Desandou. para baixo, né? E eu nunca me senti tão cuidado e tão entregue nas mãos de Deus, atualmente na figura da minha esposa, na figura da minha filha. Nunca me senti tão bem cuidado e amparado quanto nessas situações em que eu falei, cacete, eu não tenho o mínimo controle sobre o que vai acontecer aqui agora. Para onde eu vou correr, Aham. né? Você sabe, assim como eu até onde eu sei, acho que você também é plantonista em hospital municipal, né? Então você Sou. sabe bem o que é a realidade de não saber se nós vamos receber no mês seguinte ou não. E quando a Maria Alice, quando a gente descobriu a Maria Alice, foi numa dessas épocas
tristes, que eu não estava recebendo salário, estava na merda, sem saber o que eu ia Época do fazer da minha barata vida. voa, né? O Camila tinha acabado de sair do trabalho, perdeu o plano de saúde, a gente estava na carência quando ela engravidou, nós engravidamos, né? Eu olhei para ela e falei, tá de sacanagem. E, assim, pior momento não poderia existir, né? Sendo que antes a gente, e assim, homem é retardado, né? A gente demora para aprender. Porque a minha experiência anterior tinha sido uma perda. A gente teve um abortamento numa época em que estava tudo sob controle, estava achando que estava tudo certo. Quando a gente foi ver, a gestação não tinha evoluído, aquele baque. E aí, como se não bastasse essa situação para eu aprender, na gestação seguinte, o que eu fiz? A primeira coisa que eu pensei, meu Deus, como a gente vai ter condição de criar esse filho se a gente não tem dinheiro, não tem garantia, não sei o que. Você nem se alegrou lembrando da tristeza do outro, né? Pois é, uma coisa assim... Nem pensou nisso. Que revela a nossa miséria, como nós podemos ser pequenos tantas vezes na nossa vida, né? Isso tudo foi um processo muito grande. Até hoje, chegar ao ponto de a gente não usar método nenhum, isso foi um exercício de autoconhecimento, de consciência, de como nós somos uma pequena latinha de cocô, né? A nossa grande diferença entre nós e um balde de merda é o balde. Então, assim, como nós podemos ser miseráveis e mesquinhos, né? E a gente tantas vezes se desespera por tão pouco, e isso se reflete dentro dos relacionamentos. Eu vejo isso muito, né? O Ítalo tem falado muito sobre essa questão de quanto um homem tem que saber ser o provedor de segurança para sua família, e quanto uma mulher tem que saber assumir essa função acolhedora e transformadora. E isso só começou a acontecer quando a gente parou com essa mania aqui dentro de casa de querer ter o controle de tudo. Né? E aí que eu entendi que usar o método natural, primeiro, é uma coisa cientificamente aceita, que não é coisa de maluco, que tem dado científico que mostra que isso funciona. Exatamente. Né? E segundo, que isso é uma questão para a vida. Isso não é um método anticoncepcional. Isso é um método conjugal, é um método de vida conjugal. Perfeito, perfeito. Tô adorando você, homem, tem que ser o doutor Felipe falando isso. É sério, porque eu acho que isso é o que mais agrega, Felipe, porque os nossos conhecimentos técnicos, a Mariazinha pode ter, o Joãozinho pode ter, elas podem procurar na internet. Agora, essa experiência que a gente tem de vida, entendeu? De viver alguma coisa mesmo, isso não vão achar no Google, entendeu? Então, isso que elas gostam mesmo. E é legal a gente falar disso, de como é que se faz isso na prática, como é que se constrói isso na prática, porque isso é muito frequente. As mulheres chegam desesperadas, muitas vezes, querendo largar um método, só que ficam extremamente apreensivas. Mas o meu marido não vai aceitar. E é quase que aquilo assim, sabe? Um é dono do outro, então eu vou fazer escondido, ou então eu quero fazer um método contraceptivo e o meu marido não aceita, eu vou fazer escondido. Isso é um contrassenso, porque deveria ser a pessoa que você tem mais diálogo, né? Que você consegue conversar, que consegue construir, e isso fica perdido, se perde pelo meio do caminho. Tem muita mulher hoje em dia que bota DIU porque não precisa contar pro marido. Que ele não precisa ver ela tomando pílula, não precisa ver ela tomando uma injeção. Né? E isso é surreal, é uma desconexão total do homem e da mulher dentro do relacionamento. A coisa vira uma instituição de sócios. Exatamente. Esse é o tipo de coisa que você faz numa sociedade com uma pessoa que você não confia, mas sabe que ela vai te dar alguma vantagem. Isso já é uma coisa bizarra. Mas você traz isso para dentro do relacionamento e fica mais bizarro ainda. Né? Que é pior ainda, porque aí ficam duas pessoas frustradas, se enganando, achando que aquilo ali vai dar em alguma coisa, e você passa essa frustração adiante, você passa isso para os seus filhos. Não tem jeito, não tem como não passar, né? E aí a gente ainda cai num outro problema, que é em relação à maternidade, porque fica esse pavor muito grande na maternidade, né? Assim, eu trabalho muito, trabalho fora, né? Trabalho pra caramba, realmente eu tenho que ficar girando vários pratos. Então, é um pouquinho dos filhos, um pouquinho da família, um pouquinho do trabalho. A vida é assim, paciência. Agora, não dá para eu não falar que eu não gostaria de parar tudo e ficar com os meus filhos em casa, vendo eles crescerem. Né? O meu primeiro filho eu engravidei na faculdade, né? Essa história que eu queria que você contasse, porque eu acho que esse é um testemunho sensacional que as pessoas têm que ouvir, né? Um depoimento. Não, então, porque assim,
minha mãe sempre falou isso. Olha, minha filha, nunca vai ter momento ideal para você fazer as coisas. Então, tira isso do momento ideal. Ah, eu só vou engravidar o dia que eu ganhar 40 mil reais por mês. Eu só vou engravidar o dia que o sol se pôr ao contrário. Não adianta. Sempre vai ter um empecilho. Porque quando você estiver naquele momento perfeito, pode acontecer um abortamento. Pode acontecer, eu não sei, pode perder o seu cônjuge, sei lá, né? Então, enfim, minha mãe, muito mais velha, né, já me teve com 41 anos, eu ficava sempre pensando assim, meu Deus, eu quero construir minha família, eu quero dar também a oportunidade, inclusive da minha mãe, de participar da criação dos meus filhos e tudo mais, né? E meu marido também mais velho, enfim. Mas a gente ficava, ai meu Deus, e agora a faculdade, como é que vai ser? Ai, aí eu vou formar, e aí depois de formar tem a residência, e depois da residência eu vou ter que ganhar dinheiro, eu vou ter que dar plantão. Enfim, eu falei, vou engravidar. Programei o dia que eu ia transar pro dia. Olha só, olha como a gente é realmente. A gente quer ter um controle irreal, né? Então, programei o dia que eu ia transar para o dia que ele ia nascer. Porque eu não podia perder período na faculdade. Obviamente, isso não deu certo, né? Fui uma bolsa rosa com 33 semanas. Não deu muito certo. Mas foi. Então, é óbvio que foi difícil fazer a faculdade com um filho pequeno. Mas isso em momento nenhum foi empecilho para nada. E as pessoas ficam me perguntando assim, mas como você fez? Gente, não tem como fazer. Você simplesmente faz. Ponto final. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. E isso me impulsionou de uma forma absurda. Sabe? Para eu perder o medo, inclusive, do trabalho, de fazer as coisas. Eu não tive medo do trabalho, não, mas às vezes você fica inseguro, né? Só que eu não tinha essa possibilidade. Eu tinha que resolver. Eu tinha um filho ali. Eu tinha que fazer o melhor para ele, né? Então, foi de uma grandiosidade essa experiência absurda, né? Sim, e aquilo, você se dispõe. Poxa, eu estudando na faculdade de medicina, gente, eu amamentava, eu era psicótica da amamentação, do aleitamento. Então, quem é meu amigo sabe, daquela época, eu levava bomba. Onde eu ia que nem uma vaca leiteira, levando bomba para tirar o leite, congelar o leite. Então, tem um esforço. E você não precisa se martirizar e nem se botar como uma santa incrível que conseguiu fazer aquilo. Não, isso é da vida. Só você faz. fez o que você tinha que fazer. Exatamente. Nada mais que isso. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu fiz isso, porque eu fiz um esforço extraordinário. Não fiz um esforço extraordinário. Eu simplesmente não ficava pensando muito. Aí eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Óbvio que em algum momento você pensa, né? Você é ser humano, você não é planta. Então você raciocina, pensa. Mas você só vai fazendo, gente. Então vai fazendo. É isso que você falou mesmo. Perde um pouco essa marra. Eu acho que a gente se coloca num papel de muita soberba, né, Felipe? Totalmente. De achar que a gente tem os poderosos, incríveis e maravilhosos. A gente vai saber o momento de tudo. E Deus mostra aí que não tem o momento real, né? Então... Com certeza. A gente pode tirar algumas lições dessas nossas histórias, né? A sua e a minha. Primeira coisa de que você pode passar a vida inteira arrumando uma desculpa para viver uma vida medíocre e você vai viver super bem, entre aspas. Não vai ter nunca nenhum imprevisto. Você pode arrumar alguma maneira de, na sua vida, você bater o ponto sempre na mesma hora, fazer o mínimo de esforço possível para não ter trabalho, não ter decepção e não ter imprevisto. Mas as grandes histórias dos grandes homens e mulheres que inspiram a sociedade foram pessoas que saíram da sua zona de conforto, que não se contentaram com a desculpa, com as limitações que tiveram e fizeram a mais. Isso que movimenta, né, a sociedade sempre. Né? A história desses grandes homens e mulheres da nossa sociedade foram homens e mulheres que não se conformaram com a mediocridade. E a gente insiste em não aprender com esses exemplos, né? Pessoas que não rejeitaram a sua dor, não rejeitaram a sua limitação, não rejeitaram os seus problemas, não rejeitaram os seus medos, suas aflições. Impossível não falar de Jesus Cristo nesses exemplos, de Nossa Senhora nesses exemplos, de todos os mártires, 500 que nós tivemos ao longo de toda a vida da igreja. E a gente menospreza isso, acha que isso é história de gente maluca, né? E não se permite inspirar por essas pessoas e viver algo muito maior. E a outra lição é essa. Se você está vivendo a sua vida toda muito realizadinha, toda muito bem controladinha, tudo do jeito que você sempre quis, é bem provável que você esteja vivendo menos do que tudo aquilo que você poderia viver de fato. Porque todas as vezes em que eu achei que eu estava com tudo na minha mão, a minha vida virou de cabeça para baixo, e é aí que eu percebi o que é viver.
do que é Exatamente. levar uma rasteira e ter que recomeçar, e ter que arregaçar as mangas e fazer de novo. E aí Então, você assim, viu quanto o seu potencial é enorme. Porque ninguém exatamente. cresce no sofá tomando todinho, né? E aquilo, a gente tem em determinados momentos da vida como se fosse uma loja. Você tem o seu momento Uhum, de vitrine, em que a sua vida está perfeita, mas você esquece que você tem o seu momento de estoque, e uhum, que tudo bagunçado é feio. Não é do jeito exatamente. que você quer mostrar, mas é. Uhum, Mas tá ali. Você precisa do estoque para ter a vitrine bonita. Entendeu? Então, a nossa vida é assim. Às vezes a gente está no alto, às vezes a gente está embaixo, mas só vai caminhando, só vai. Eu sempre falo isso, gente, só vai. Traça uma meta lá, um negócio que você quer. Olha, eu almejo ser assim. Não fica olhando para aquilo o tempo inteiro, entendeu? uhum, Você já sabe o que você quer. Agora vai na construção ali pequena, do dia a dia. Mudo, exatamente. calado, calado. Vai e pronto. Lá na frente você vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, como eu consegui fazer aquilo? Nem você sabe, mas você fez. Então isso é maravilhoso, isso é incrível. A gente só consegue tudo levantando do sofá, largando todinho e vivendo, né? Exatamente. Enquanto a gente quiser Eu, ficar nesse momento blasé, assim, eu, como bom infelizmente. melancólico, descobri depois com algumas coisas do Ih, Ítalo, né? toca Eu aqui, ó. Eu digo, também sou melancólica. eu descobri que eu sou por causa da Camila, né? Que sempre desde o começo ela acompanha muito o Ítalo e tal. E aí eu tenho assim, eu sou melancólico meio ranzinza, né? Então, um dos grandes prazeres da minha vida sempre foi reclamar. Reclamar para mim me preenchia. Então, se eu fumasse charuto, eu acho que meu prazer seria sentar em algum lugar, fumar um charuto e reclamar, ou tomar um cafezinho, que é mais da minha realidade. E é impressionante o poder libertador que é você parar de reclamar e fazer aquilo que você tem que fazer pelas pessoas que você ama, né? Perfeito. Isso preenche a gente de alguma forma. A gente pode ficar muito mais esgotado. Tem dias que eu chego em casa, eu olho para trás, eu falo, caraca, não acredito que eu já fiz isso tudo e amanhã vai começar tudo de Tudo outra novo. vez. Mas, cara, eu falei isso até na live com o Ítalo. Tem vezes que eu tô no plantão de madrugada, eu tenho certeza que você também passa por esse pensamento, em que você olha para você mesmo, você fala, o que que eu tô fazendo aqui? Para Vontade de que que eu tô chorar, fazendo né? isso tudo? Vontade assim, né? Aquela coisa, saudades do colégio quando dava merda, minha mãe ia me buscar, sabe? É tudo que eu quero, vem me buscar, mãe, pelo amor de Deus, que acabou. Alô, E aí mãe, você, não tô aguentando. não estou aguentando, tô com dor de cabeça, vem me buscar aqui na escola. Porque, cara, a única coisa que me prende nas minhas funções hoje em dia extremamente exaustivas, você sabe muito bem, às vezes a gente chega em casa, acha que vai dormir finalmente depois de uma sequência de 3, 4 plantões na semana, quando você põe a bunda no sofá, o telefone toca que a tua paciente está em trabalho de parto. E acabou tudo de novo, aí você quer se matar. Mas aí você pensa, por que que eu estou fazendo isso? É para ter dinheiro na conta? É para ter um carro maneiro, uma casa maneira? Não, você olha para o lado da sua esposa aqui, que depende de você, a sua filha aqui, que depende de você também tem o seu esposo, tem os seus filhos. Então você vai lá e faz, né? E é isso que te motiva. Tem muitas mulheres que me Exatamente. perguntam no direct, como é que eu vou fazer para convencer o meu marido de que a gente precisa usar o método natural, porque eu não aguento mais, eu tô assim, assado, eu tô sofrendo, a pílula me faz mal, não, mas eu não abandono por causa dele. Sempre falo, tenha paciência, tenha caridade, oração e cobre dele que ele te proteja e te ampare. Porque essa é uma dica que eu deixo até para quem está acompanhando aqui a gente agora. Homem funciona na base da necessidade. Então, quando ele tem que fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele não planeja, não imagina, não pensa, que nem a mulher tem essa capacidade imaginativa de, né, daquela tensão aqui na sua realidade. A mulher está atenta a tudo, está tomando conta do filho, está trabalhando aqui. O Fazendo a homem não consegue comida, fazer não. duas coisas ao mesmo tempo por causa disso, porque ele não consegue pensar. O pensamento é limitado. Então, quando ele vê uma mulher que abraça e fala, vem cá, meu filho, olha só, eu tô precisando e você tem que fazer, aí ele, porra, então tá bom, porque eu não sou homem de não corresponder ao chamado da minha esposa. Parece coisa meio machista, mas não é. É só Aham. entender o funcionamento da Não, cabeça do a homem e gente da tem que fazer mulher, uma live só disso, Felipe, não só é? disso, para os casais participarem da Pelo live. amor de Deus, né? Porque funcionou comigo assim, né? Eu tenho vergonha quando eu passei por esses perrengues assim, de grana e tal, eu chegava em casa desesperado, gritando, falando altas coisas para a Camila.
calma, vai ficar tudo bem, a gente vai dar um jeito. Eu falei, que der, não dá um jeito, nada, como é que vai ser? Não sei o que, você não sabe do que você tá falando. Aí 2 meses depois, né, você entra em casa que você não aguenta olhar na cara da sua esposa, porque ela falou que ia Você dar um bota a jeito. culpa, né? Não, você bota a culpa no outro, porque você tá trabalhando É, mais. e aí você tem vergonha, né? Aí hoje em dia, quando acontece um negócio desses, eu sou o primeiro a falar, Camila, a gente vai dar um jeito, graças a Deus não me falta saúde, a gente vai dar a volta por cima, vai ficar tudo bem, porque eu tenho vergonha de hoje em dia reclamar com a Camila alguma coisa, né? Porque assim, a mulher é isso, né? Esse sustento, né? A gente brinca que o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, porque, né, o homem fica se achando ali no comando da parada, mas, cara, sem o pescoço a gente cai de cabeça no chão direto. E essa dinâmica da relação do homem com a mulher, se a mulher sabe perceber isso dentro do relacionamento, ela É. leva o homem fácil. Mas o problema é que tá nesse conceito do relacionamento mesmo, né? Que a mulher ela quer provar que ela é igual ao homem. A gente não é igual. Não somos iguais. Biologicamente, não somos iguais, tá? É aquele negócio do filme, né? Meninas têm Uhum, vagina, meninos têm pênis. Acabou, pronto, já não é igual. Então você não precisa ser exatamente. igual ao homem, né? A gente tem que saber que os papéis são diferentes, realmente, pra gente poder ajudar, né? Senão a gente fica na Sim, briga, naquele negócio da barganha. Eu vou fazer isso e aí você faz aquilo. Agora eu fiquei com uma ficha a mais. Não é assim que funciona. Às vezes a gente tem que dar sem receber. Porque você vai receber lá exatamente. na frente, na construção do negócio. Exatamente. Mas Você a quer ver um gente. negócio muito feio, né? Que hoje em dia está ali dentro da cabeça das mulheres de uma maneira muito triste, e dos homens também que aceitam isso e admiram isso até às vezes. É aquele papo da mamãe e da vovó que fala: você estuda para você não depender de homem. É claro que não tem problema nenhum de uma mulher ser bem-sucedida, independente. Estou aqui Uhum. conversando com uma, né? Óbvio. E só que o que não pode te motivar a querer ter sucesso financeiro na sua vida é você ser uma pessoa soberba que olha para as pessoas à sua volta e fala: eu não preciso de você. Eu não preciso de O ninguém, né? relacionamento é dependência um do outro. Se você não está disposto a Exatamente. se lançar num relacionamento para ser dependente e abrir o seu coração, rasgar as suas vestes e se mostrar para o outro com todas as suas fraquezas e dizer assim: eu estou na tua mão, cuida de mim. Se você é incapaz de dizer isso para seu marido, para sua esposa, nem adianta querer usar método natural. Porque tem que ter entrega, tem que ter Uhum. confiança. E se você não confia naquela Parceria pessoa que ali. está do teu lado, você não vai conseguir entregar a tua vida, que é o que você tem Mais de mais uma vez a gente precioso. entra lá no pensamento xiita, né? É, Você tem que ser a mulher bem-sucedida, ou então, ou você fica endeusando um, ou endeusando o outro. A vida tem momentos. Você pode ter um exatamente. momento em que você vai ser totalmente dependente, você vai ficar em casa cuidando dos seus filhos. Tudo que eu queria na vida era parar um ano que fosse para ficar 100% com os meus filhos. Não tive essa oportunidade. Na pequenininha agora, até que eu fiquei um pouco mais de tempo. E como Uhum, é gostoso, como é bom sim. isso para a mulher, né? Então, a gente tem que parar de ficar com essa é tudo muito Polarização, né? xiita. É, exatamente. Polarização das ideias. Isso é péssimo, isso é muito chato. Vamos tentar entrar ali no caminho do meio, né? Da calma, para a gente conseguir viver tudo da Exatamente. melhor forma. Não precisa ser isso. Aí eu vou dar aqui, eu vou cobrar daqui para acontecer isso assim. E outra, o que você falou do diálogo é fundamental. Você não precisa ficar com raiva do seu marido porque ele apertou a pasta de dente no meio e vai ficar de cara feia achando que ele vai entender que você está chateada por causa da pasta de dente apertada no meio, entendeu? Realmente é isso. Fala você como homem. O homem não entende. Meninas, não Não, entende. Eu sempre brinco, não dá pra gente querer que uma impressora faça o papel da vassoura, né? Quando a gente exatamente. entende isso, a gente se liberta num grau absurdo. Eu Em todos estava os relacionamentos, em todos. eu tava lendo outro dia um livro que eu recomendo que todo mundo leia, que é O Privilégio de Ser Mulher, né? Porque eu acho que eu custei aprender que um bom ginecologista ele não tem que aprender só sobre saúde da mulher, ele tem que aprender sobre como uma mulher funciona, né? Para Uhum. ajudar ela a explorar os seus potenciais. Muitas das queixas se justificam pela maneira como a mulher vive, né? Aham. E aí eu estava lendo esse livro esses dias, e aí eu esqueci o nome, é Alice, eu acho o nome da mulher, Von Hildebrand, alguma coisa assim. E aí ela falava que a mulher tem essa capacidade imaginativa tão grande que é por isso que ela consegue discutir relação, porque ela antevê problemas. Ela é perspicaz nesse sentido.
ela sente mais, se compadece mais, ela sofre mais com o sofrimento do outro. E o homem é mais prático, ele não consegue, né, ter essa conexão tão intensa, assim, emocionalmente falando. E é por isso que a mulher quer discutir o relacionamento tantas vezes, porque ela tá vendo que vai dar merda. E, geralmente, quando a mulher quer discutir um relacionamento, o homem menospreza e acha que aquilo é frescura. E aí não dá outra, dá 2 semanas, 3 semanas, um mês, a merda acontece. Porque ela viu, ela estava atenta, né? Eu falo muito que as mulheres deveriam ter como mais exemplo Nossa Senhora, que guardava as coisas no coração e estava atenta quando acabou o vinho na festa. E as pessoas não entendem isso, acham que isso é coisa de católico. Né? Isso é coisa de gente esperta, cara. Eu não consigo entender. Né? Se a tua mulher tá te dando uma dica de que alguma coisa vai dar errado, ouve ela e faz, porque vai dar. Entendeu? Exatamente. Mas O agora é homem, aquilo também, né? Escuta, mas a mulher também não precisa ficar lá, ó, toda hora. Toda hora, porque o homem não aguenta. Então, claro, perceba, homem, o que a sua mulher está falando, mas mulher, você também não precisa ficar o tempo inteiro. Se o seu homem não está entendendo daquela forma, tente de outra. Tente de exatamente. outra. Às vezes as linguagens, a língua é diferente, real. Um fala grego, outro Uhum. fala troiano, entendeu? É o livrinho das 5 linguagens do amor, que também é um livrinho sensacional que todo mundo tinha que Vale a ler. pena muito ver. Vale a pena, né? Exatamente. E aí ela Então, fala muito nesse livro, né, que o homem gosta de responder a problemas. É aquela velha história do homem que gostava de dar o lenço para a mulher, que gostava de ajudar a mulher a passar na rua, num buraco, dar a mão, ou passar em cima da poça. Ele se sente desafiado uhum, pela, pelas circunstâncias, né? Enquanto que a mulher tem esse potencial mais imaginativo e antever problemas. E aí quando ela fala muito, né, no livro, de que o homem ele gosta de ser desafiado na sua masculinidade, né? Então, saber trabalhar isso dentro do relacionamento é uma é grande muito dica para bom. vocês, né? Então, assim, Exatamente. É o papel saber social de cada um, né? se colocar mesmo no seu lugar e saber que isso não é menor do que ser menor do que o homem achar que ele é menor do que a mulher porque ele não consegue pensar Isso tão bem não é quanto ela. preconceito. Pessoas que têm um pensamento exasperado, calma, isso não é preconceito, É, tá? Escutem com exatamente. amor o que a gente está falando. Rebobina essa live aí, que ela vai ficar 24 horas. Assiste, reassiste, reassiste, que essa conversa está excelente. Com certeza. Eu falei isso até porque eu vi alguns homens aqui. Ah, eu quero saber mais sobre business, quero saber mais sobre business. Primeira coisa vai saber sobre relacionamento. Não adianta. Não adianta Exatamente. querer aprender a questão biológica se você não está atento às questões conjugais, às A gente questões pode fazer uma fundamentais série de um de lives relacionamento. passo a passo para o Exatamente. sucesso do seu método natural. E até a gente comentou, né, que a nossa intenção é se encontrar mais vezes por aqui para discutir. Vocês percebem que a gente não falou de SOP, a gente não falou de endometriose, a gente não falou de nada disso. Né? Então, porque aqui é só o começo, né? Então, para vocês entenderem que tem coisas muito mais fundamentais do que aprender o método em si, aprender por que que isso vale a pena, né? Exatamente. Exatamente. Então, Eu assim, tô com vamos medo, começar a inclusive, nos da live despedir. acabar. Exatamente, porque ela está quase acabando. E o assunto não para, né? A gente vai ficar falando ad Exatamente. eternum aqui. Mas olha, foi um prazer inenarrável estar aqui com você hoje. Gostei Igualmente. demais. Eu tenho certeza que essa conversa nossa aqui vai ser muito boa para muita gente. Então, vamos Inclusive, continuar aí a já nossa série de lives. prevejo um evento aqui no Rio com a galera aqui que quiser discutir um pouquinho mais sobre isso. Acho que já pode surgir uma ideia aí boa. Tem poucos e bons que gostam de falar sobre isso, que gostam de desafiar aí esses valores aí que a sociedade tem sustentado. E a gente precisa juntar essa galera um dia para tomar um café num salão Perfeito. aí, Pode de um contar hotel, comigo. para conversar sobre esses temas. Devemos. Agora é nosso dever moral. Com certeza. Muito obrigado, tá, Gente, Roberta? adorei. Obrigada aí por todo mundo que assistiu até o final. E continuaremos aqui, firmes e Com fortes. certeza. A Um gente se vê ainda beijo. mais. Beijo, tchau, Sim, tchau. beijo.